Bom pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui para ajudar vocês a resolver o cubo de Rubik. Esse aqui é o cubo mágico. Na verdade, esse aqui, o meu, é um chinês, é aquele tosco que vem de camelô, porque é um absurdo o preço original aqui no Brasil. Então vamos lá, aqui ele está no momento, ele está resolvido, certo? Nós temos 6 lados no cubo, cada um de uma cor, e é importante lembrar que essa peça central nunca se move. Elas são fixas. Se um dia você já quebrou um cubo desse, você já sabe que o centro dele é uma estrutura fixa, não se move. O que move realmente são as arestas e as quinas que você pode movimentar ao longo desse centro, certo? Então o que eu vou fazer agora é embaralhar ele para que a gente comece a resolver. O que eu vou fazer é o seguinte: primeiro, a parte inicial desse método é você criar um cubo de 2 por 2 por 2, ou seja, criar um mini cubo com isso aqui de topo, essa lateral e essa lateral, certo? E um conceito básico agora que eu vou explicar é o seguinte: tem uma notação que é meio padrão, que, por exemplo, para eu definir, dar um nome para esse movimento, eu tenho que definir uma base para isso. Então vamos chamar o que está na sua esquerda de esquerda, aqui de frente, aqui seria direita, certo? Aqui seria a parte de cima e a parte de baixo, isso aqui seria atrás. Então existe uma notação do tipo frente horário, eu viro aqui, esquerda anti-horário, aqui, direita horário, aqui, certo? Topo horário, aqui, e assim vai até. É fácil lembrar. Infelizmente a notação mais usada é em inglês, onde a esquerda é L, a frente é F, direita é R, a parte de cima é T de top e a parte de baixo seria D de down. No caso aqui seria, desculpa, aqui seria U e aqui seria D, up, down. Aqui não pode ser bottom porque aqui é back, então aqui atrás seria B. Então, e para definir se é horário ou anti-horário, o que eles fazem é o seguinte: se for simplesmente o F maiúsculo, é horário. Se tiver um F linha, é anti-horário. Mesma coisa com topo. Se for U, horário. Se for U linha, anti-horário, certo? E se tiver, por exemplo, um 2, como sendo 2 U's, são 2 voltas, tanto horário quanto anti-horário, que não faz diferença no caso. Então vamos lá, primeiro passo é construir um cubo de 2 por 2 por 2. Aqui já temos uma parte pronta. Nessa parte, o que eu vejo bastante é o seguinte: não adianta muito você ter um fundamento muito forte, sabe? Principalmente a gente que está começando, é complicado, sabe? Tem pessoas que resolvem esse passo em 4 jogadas, mas eu nem vou resolver isso assim aqui. Então, o que nós fazemos é o seguinte: é o conceito de guardar peças, é o que eu chamo assim. Então, por exemplo, você tem aqui a peça que está no lugar certo, certo? Você tem o verde, o laranja e o amarelo. Essa peça eu coloquei no lugar certo. E aqui nós temos o amarelo com laranja, ou seja, nós queremos encaixar essa peça aqui. Só que se eu fizer simplesmente essa movimentação, eu tiro essa peça que estava no lugar. Então o que nós fazemos? Nós guardamos essa peça em outro local. No caso, ela estava aqui, eu vou guardar ela aqui, para que aí sim eu possa fazer essa rotação aqui que eu queria fazer, que vai levar essa aresta laranja e amarela para o lugar certo, e aí eu volto com a peça que eu guardei lá em cima, certo? Então eu coloquei a peça que eu queria no lugar e continuei com a peça que já estava certa no lugar certo dela. E assim vamos. Por exemplo, agora aqui nós temos o verde e o laranja, que está bem aqui nessa quina. Nós temos que pegar essa peça e colocar aqui. De novo, nós vamos usar o mesmo método. Coloque ela perto onde você quer que ela vá,
No caso ela está aqui agora, eu tenho que botar ela aqui em cima e ela está aqui embaixo. Então o movimento que eu tenho que fazer seria esse movimento, simplesmente girar tudo, aí eu coloco ela no lugar. Só que fazendo esse movimento pura e simplesmente, eu retiro essas duas peças que já estavam no lugar. Então o que eu faço? Eu vou guardá-las lá, fazendo o movimento aqui. Se meu cubo colaborar seria ótimo, ótimo. Guardei elas aqui em cima. Vou executar o movimento que eu queria fazer para botar a peça no lugar. E agora eu volto com aquelas duas peças. Ou seja, você pode ver que uma parte já está completa, aqui está certo, aqui está certo, falta só a aresta verde e amarela. Vamos achar ela está bem aqui, verde e amarela. O que eu preciso fazer é o movimento de rotação aqui da parte de cima, do topo. Só que de novo, nós temos aqui duas peças que não podem ser movidas, que essas já estão certas. Então, se eu simplesmente mover essa para cá, essas duas aqui vão sair do lugar. Então o que eu faço? Eu guardo essas peças numa outra fileira aqui embaixo, executo o movimento, e agora volto com aquelas outras duas. Certo? Então pronto, o primeiro passo do método do laço Petrus está completo. Certo? Você tem aqui a parte de cima e aqui o cubo 2×2 está completo. O próximo passo é você esticar esse cubo para uma parte que seja 2×2×3, ou seja, você tem que colocar mais essa e essa, certo? Aqui no caso, essa aqui já está pronta, verde e vermelha, é só executar um giro assim que ela entra no lugar, se encaixa. Lembre-se de não desfazer esse cubo que já está pronto. Esse aqui continua no lugar, agora você tem que mexer com as outras faces para que você consiga preencher essas duas. Vamos lá, aqui nós temos o verde, vermelho e amarelo, certo? Se a gente executar um movimento assim, no caso aqui de movimento frontal anti-horário, essa peça se encaixa no lugar. Pode ver que o amarelo daqui com esse amarelo vai se encaixar, só que temos essa peça aqui que não pode se mover. Então de novo nós podemos guardar toda essa fileira do meio, certo? Guardei essa fileira do meio aqui em cima, executo o movimento que eu queria e agora eu trago a fileira do meio de volta, certo? Pronto, coloquei as duas peças no lugar. Essa aqui já estava, essa aqui eu coloquei agora. Nós temos agora o vermelho e amarelo, que a gente precisa colocar aqui nessa aresta. Então nós vemos que o vermelho e amarelo está aqui, certo? Então ele estando aqui, basta que eu faça um giro, faço duas voltas aqui na face frontal, que ele vai sair daqui e vir para cá. O amarelo que está aqui, o amarelo vai estar para cá. Só que para isso eu não posso mexer essas duas. Logo, eu guardo essa fileira inteira aqui atrás, executo o movimento de rotação aqui na parte da frente e retorno para a parte de cima, certo? Agora nós temos aqui o segundo passo completo, que é a parte, nós temos aqui a parte 2×2×3.